Tá? Então, hoje é dia 22 de março. Hoje é dia 22 de março de 2019 e vamos dar início aí à nossa quinta aula. Resolução, questões do NESP. Resolução de questões da UNESP. Então, nós falamos a 22, que é a letra A. Nós estamos na letra D, lendo os requisitos, né, que deve conter a inscrição do empresário individual, que é o 968, firma com a respectiva assinatura autógrafa, que pode ser substituída pela assinatura autenticada, com certificação digital ou meio equivalente, capital, objeto e a sede da empresa. Com as indicações estabelecidas nesse artigo, a inscrição será tomada por termo no livro próprio do Registro Público de Empresas Mercantis e obedecerá ao número de ordem. À margem da inscrição e com as mesmas formalidades serão averbadas quaisquer modificações recorrentes. Caso venha admitir sócio, o empresário individual pode solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis a transformação de seu registro para registro de empresário individual para de sociedade, observados os artigos pertinentes. Aqui não falou em nada a respeito de administrador, né? Então, não faz sentido mencionar no contrato os administradores. 23. Assinar a alternativa correta. Ao dar um aval, o avalista garante a obrigação cambiária, mesmo que a obrigação avalizada seja nula. Isso aqui não está muito dentro do que a gente está estudando, mas essa é a resposta correta. Na nossa aula de títulos de crédito, eu vou falar sobre isso. A fiança, ela não é a mesma coisa do aval. A fiança não é a mesma coisa que o aval. O aval, ele é autônomo, ao contrário da fiança, que é dependente, não tem autonomia. O que eu quero dizer com isso? Não quero entrar nesse tema agora. Só que vocês saibam, a garantia dada do pagamento de um título de crédito, nome dessa, quando se tem uma pessoa que vai garantir que aquele título será pago, ou então vai garantir o pagamento ou adimplemento daquele título de crédito, o nome disso é aval. É o avalista. Quando você, por exemplo, celebra um contrato e você vai garantir que o contrato será cumprido, o nome disso é fiança. Será o fiador. Ele vai prestar a fiança, correto? Então, um é próprio, específico para os títulos de crédito, com características próprias, e o outro é própria, por exemplo, dos contratos, né? Não é específico do título de crédito, a fiança. Então, elas têm regras distintas, e nós vamos ver todas essas regras no momento oportuno na nossa aula de título de crédito. Mas saibam vocês que se a obrigação principal for nula, e estiver sido garantido por fiança, essa vai afetar a fiança, porque aí nós temos aquele princípio da gravitação. O que não ocorre no aval, porque o aval ele é autônomo em relação à obrigação garantida, correto? O empresário individual devidamente registrado na junta competente torna-se uma pessoa jurídica? Isso é falso. Não, pessoal, porque ele é pessoa natural. A responsabilidade na sociedade limitada até o montante do capital social. Vai isso. Isso significa que, em qualquer hipótese, serão eles convocados para repor o capital social até o valor declarado no contrato social. Os sócios eles serão convocados para repor o capital social até o valor declarado no contrato social? Bem, essa questão, vamos colocar uma interrogação nela aí. A declaração antinupcial do empresário deve ser arquivada somente no Registro Público de Comércio, a cargo das juntas comerciais. A gente viu isso aqui. A gente sabe que isso... Vamos lá. Artigo 979. Além do registro público,
além de no registro civil, serão arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis os pactos e declarações extrajudiciais do empresário, o título de doação, herança ou legado de bens clausulados de incomunicabilidade ou inalienabilidade. Artigo 979. Artigo 979. Registro civil e arquivados e averbados no registro público de empresas mercantis. O quê? Pactos, declarações extrajudiciais do empresário, título de doação, herança ou legado e bens clausulados de comunicabilidade e incomunicabilidade. Vamos adiante. A declaração, então, vencemos esse artigo. Considera-se complexo de bens organizados para o exercício de empresa por empresário ou sociedade empresária. Qual é o nome desse complexo de bens cuja natureza jurídica é uma... artigo 90, universalidade de fato, não universalidade de direito, ou melhor dizendo, universalidade de fato para a doutrina majoritária, artigo 90 e 91 do Código Civil. O nome desse instituto? Estabelecimento. Olha que prova fácil, para juiz no Rio de Janeiro. 25. Não, prova fácil não, que questão única fácil, né? Inicia-se a existência legal da sociedade empresária? Essa tá fácil. Quando? Quando se inscrecia? Quando se inicia? Com a inscrição do ato constitutivo no órgão competente. Nós já vimos isso. Nós sabemos disso. Né? Personalidade da pessoa jurídica. 26. O juiz que autorizar o incapaz, por meio de seu representante, a continuar a empresa antes exercida por seus pais, poderá limitar a responsabilidade do incapaz pelas dívidas da empresa autorizada? Não. Eximir o representante do incapaz pelos atos do gerente? Estranho. Especificar, segundo seu livre convencimento, quais os bens que ficarão sujeitos ao resultado? Não. Ordenar e aprovar a nomeação do gerente em todos os casos em que entender conveniente. Vamos lá na capacidade do empresário. Nós vamos achar isso aqui no artigo 976, 975. Se o representante ou assistente do incapaz for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade de empresário, nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Do mesmo modo, será nomeado gerente em todos os casos em que o juiz entender ser conveniente. A aprovação do juiz não exime o representante ou assistente do menor ou do interdito da responsabilidade pelos atos do gerente nomeado. A prova da emancipação e autorização do incapaz e eventual revogação, inscritas ou averbadas no registro público das mercantis. Professor, eu acho que a 974, parágrafo 2º. Não ficam sujeitos, perfeito, Elisa, obrigado. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar o alvará. Então, aqui, a fundamentação legal, ordenar o juiz que autorizar o incapaz, por meio do seu representante a continuar a empresa, poderá nomear os gerentes. Então, o que fala isso é o parágrafo 1º do artigo 975. Será nomeado gerente nos casos em que o juiz entender conveniente. Né? 975, parágrafo 1º. 26. Já falamos. 27. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração empresarial quando necessário para... Isso está lá no final, no artigo 1191. 1191. O juiz só poderá autorizar a exibição integral dos livros e papéis de escrituração quando necessários para resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem ou em caso de falência. Então, resolver questões relativas à sucessão, comunhão ou sociedade, administração ou gestão à conta de outrem ou em caso de falência. 28. Essa questão foi anulada
porque na época, em 2013, eu não sei como está a estrutura hoje, mas não tínhamos esse ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo. Ele tinha um outro nome para isso. Mas, a princípio das decisões do plenário, nos termos do artigo 47 da Lei 8934, vamos dar uma olhada aqui, das decisões do plenário. Eu vou pegar minha Lei 8934, artigo 47, artigo 47, artigo 47. Do processo revisional, do processo decisório. Olha, nós vimos o seguinte, que determinados atos são praticados lá nas juntas comerciais. Esses atos são matrícula, esses atos são arquivamentos, correto? E esses atos são também autenticação. Não pode ter arquivados alguns documentos, né? Ele fala isso. E aí você vai tratar de exame das formalidades. Depois disso, nós vamos ter, na subseção 4, artigo 41, processo decisório. Estão sujeitos ao regime de decisão colegiada, porque elas podem ser simples. Vocês se lembram? Quem faz a simples? É o presidente ou vogal ou habilitado? E o colegiado é a turma ou plenário? Sim. Lembram? Aquele esquema da 8934 que nós fizemos isso. Então, o que está sujeito ao regime da colegiado? O regime da decisão colegiada são aquelas mais complexas, né? Nós falamos o arquivamento de atos de constituição de SA, de atas de assembleias gerais, relativos a SA, sujeito atas de assembleias gerais e demais atos relativos a essas sociedades, né? Então, aquelas da SA todas vão para o plenário. O arquivamento dos atos referentes à transformação, incorporação, fusão, cisão das empresas mercantis, dos atos de constituição e alteração de consórcio de grupos de sociedade, julgamento do recurso previsto em lei, né? Porque você pede, vai requerer que se promova o arquivamento, né? E quando o arquivamento vai ser feito vai passar pelo crivo, né, da decisão colegiada, vai ser feito por uma decisão colegiada nessas situações. No 44, nós vamos ter na 8934, a forma como essas decisões, que caso tenham sido negadas, sejam negatórias, elas podem ser revistas. O processo, e o nome disso seria através de um processo revisional. O processo revisional, pertinente ao registro público de empresas mercantis e atividades afins, dar-se-á mediante essas figuras. Quais seriam? Reconsideração, recurso ao plenário, recurso ao ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo. 45. O pedido de reconsideração ele tem por objeto obter a revisão de despachos singulares ou de turmas que formulem exigências para deferimento do arquivamento. E será apresentado no prazo para o cumprimento da exigência, recorrida em 3 dias úteis ou 5 dias úteis. 3 dias úteis. Formulem revisão de despacho singular. Despacho singular, 3 dias úteis. Ou de turmas que formulem exigências, 5 dias úteis. O nome disso é pedido de reconsideração. Das definitivas, tanto singulares quanto das turmas, cabe recurso ao plenário, a ser decidido no prazo de 30 dias do recebimento da peça, ouvida a Procuradoria no prazo de 10 dias, quando ela não for a recorrente. E, por fim, das decisões do plenário, cabe recurso ao Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo. Das decisões do plenário. Das decisões do plenário, cabe recurso ao Ministro do Estado do Comércio, Ministro de Estado da Indústria. Do Comércio. Isso foi alterado. Não sei se vocês estão com a lei nova, deixa eu jogar aqui na 4834. Essa questão foi anulada.
Artigo 44. Das decisões do plenário, cabe recurso ao Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo, como última instância administrativa. Eu não saberia falar para vocês por que essa questão foi anulada, tá? Mas aí, de qualquer forma, isso é a letra da lei. Não sei, mas essa questão foi anulada. Professor. Teve uma alteração pelo decreto 1800. Espera aí, vamos lá no decreto. Esse ministro não existe mais, né, professor? É porque, na verdade, agora eu entendi o que aconteceu. Teve o decreto que eles estavam em 1800. Exatamente. O problema foi o decreto que alterou a lei. Por isso que, inclusive, olha só, o decreto ele reescreveu a lei. Olha, vou publicar aqui para vocês observarem. Ele reescreveu a lei. Aqui, ó. Professor, mas lá Departamento Nacional... Oi? No artigo 4º, inciso 10, está escrito Ministro da Indústria, Comércio e Turismo. Vamos lá no artigo 47. Ele reescreveu o artigo 49. Aqui, ó. Artigo 49, do processo decisório. Esse decreto é o decreto que é o problemático. Por quê? Problemático. Porque ele alterou a lei. Os atos submetidos a dois regimes, decisão colegiada e singular. O que é colegiada? Do plenário ao regime da turma. Constituição, transformação. Os atos próprios, aí fui falando, 52, proibição de arquivamento. Deixa eu ir lá no final para ver. Formalidades, arquivamento, proteção, processo revisional, reconsideração, recurso ao plenário. 64, artigo 64. Pedido de reconsideração, recurso ao plenário, recurso ao ministro-chefe de Estado da Casa Civil da Presidência da República. Foi alterado porque das decisões ao plenário cabe recurso ao ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, como última instância administrativa. Bem, se é ministro do Turismo, Indústria e Comércio, isso é paradoxal, né? Isso é paradoxal. Qual artigo, professor, que fala da Casa Civil? É o artigo 69 do decreto 1800 de 96. Redação, essa foi alterada, ó. Então, com redação dada por qual norma? Não, Elisa, é o seguinte, deixa eu voltar aqui. É o seguinte, essa lei, ela tem uma questão jurídica envolvendo essa lei, 8934. Não sei se eu comentei com vocês aqui. Houve esse decreto, que é o decreto 1800 de 1996, e esse decreto ele reescreveu essa lei. E ele não poderia ter feito isso. Então, aí agora, o que está ocorrendo é que, de fato, está sendo obedecido esse decreto. Agora, você não me pergunta por que isso não foi julgado inconstitucional, que pé que anda isso, que eu não vou saber te falar, entendeu? O problema é esse. Esse decreto é 1800, tanto é que ele reescreveu a lei. Por exemplo, ele tirou atribuições que eram... Esse é um problema, viu? 96. Em 96, quem era o presidente? Era o FHC? Não. Era o Lula, não? Quem era o presidente em 96?
De 1º de janeiro de 95 até 1º de janeiro de 2003 foi o Fernando Henrique Cardoso. Não, de 96, né? 1996. Isso aí provavelmente foi algum lobby que aconteceu porque eles alteraram, porque é mais fácil você, enfim, se você é o presidente, você está com o ministro-chefe da Casa Civil, você coordena ali de alguma forma, porque os ministérios, aqui no Brasil, historicamente, eles têm aquela questão política, né? Então, fica sujeito aos partidos que vão indicar aquele ministro. Então, isso tira força do executivo para interferir em algum interesse das empresas. Eu estou fazendo uma análise aí dos bastidores, né? Assumindo o que pode ter acontecido. Eles não tiveram força para alterar isso no Congresso e aí fizeram por meio desse decreto. Mas, de qualquer forma, a gente tem que saber que existe, porque isso é controverso, né? Tanto é que a questão foi anulada por causa disso. Acho difícil isso cair numa prova, eu acho que vai cair questões mais genéricas que se repetem tanto na lei quanto no decreto. 96. 30. Não, eu falei isso? Não, a 28 que está com problema, certo? 29. Na transferência do estabelecimento empresarial, é correto afirmar, transferência, já sabemos, trespasse. E tem regras próprias, né? Ele tem que publicar, né? Ele tem que notificar, tem que promover a publicação. Nós já vimos isso. Desde que determinado no contrato, as partes poderão acordar que a transferência não importará a subrogação do adquirente nos contratos estipulados para a exploração do estabelecimento. Perfeito, porque eu falei com os senhores, regra geral. Qual a regra geral? A regra geral é que os contratos são transferidos. Vamos lá no estabelecimento. 1148. Importa, ou melhor dizendo, não são transferidos, importa a subrogação, salvo disposição em contrário. Mas, salvo disposição em contrário. A transferência importa a subrogação do arquivamento nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal. O contrato de locação, ele é considerado como sem caráter pessoal para fins de análise desse artigo. Podemos, terceiros, rescindir o contrato em 90 dias a contar da publicação da transferência. Ok. Letra A, correto. O adquirente do estabelecimento não responde pelo pagamento? Responde. Responde. No caso de arrendamento, é possível, independente de autorização, que o arrendador concorra? Não. Usufruto e arrendamento pelo tempo que durar o contrato, a pessoa que promove a transferência, ela não pode concorrer com aquela pessoa que recebeu o estabelecimento. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação ao respectivo devedor até o momento desde o momento? Não. Para produzir efeito, tem que haver a publicação. A cessão dos créditos 1149 e o outro que eu falei é o 1147, parágrafo único. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produz efeito em relação aos respectivos devedores desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor, óbvio, fica exonerado se de boa-fé paga ao transferidor, ao cedente, né? Ao que promove a transferência. 29, letra A. 30. As cotas dos fundos de investimento imobiliário constituem valores mobiliários admitidas à emissão sob a forma escritural. Isso aqui são regras específicas previstas na Lei 8668 de 1993. Então, eu vou abrir essa lei aqui para os senhores. A Lei 8668. A Lei 8668. Regime tributário dos fundos de investimento imobiliário. Ficam instituídos, vou compartilhar com vocês,
ficam instituídos os fundos de investimento imobiliário sem personalidade jurídica, caracterizada pela comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores imobiliários, na forma da Lei 6385. O fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado, proibido o resgate de cotas, com prazo de... O quadro está fechando. Espera aí, deixa eu sair. Está saindo aqui agora, deu certo. As cotas do fundo, valores imobiliários, o fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado, proibido o resgate de cotas, com prazo de duração determinado ou indeterminado. As cotas dos fundos de investimento imobiliário constituem valores mobiliários sujeitos ao regime da Lei 6385, admitidas à emissão sob a forma escritural. Vamos lá. As cotas do fundo de investimento constituem valores admitidos. Esse aqui é o artigo 3º. Artigo 3º. Artigo 3º. Ficam instituídos fundos de investimento imobiliário sem personalidade jurídica. Os fundos de investimento imobiliário têm personalidade jurídica? Não, não tem. Os bens integrantes do patrimônio do fundo integram o patrimônio da instituição administradora? O fundo aqui vai falar o seguinte, que não integra. Os fundos de investimento imobiliário serão geridos por instituições administradoras autorizadas pela CVM, que deverá ser exclusivamente banco múltiplo. Professor, não é o artigo 7º? Não, é o artigo, já vimos aqui, a resposta da letra A é o artigo 1º, tem o artigo 1º e constitui valores escritural. É o artigo 3º e o outro é o artigo 7º. Não integro isso, é o 7º, inciso 1. Obrigado, Elisa. É o 7º, inciso 1. Ele está falando da certidão. Aqui, parágrafo 3º. Ele diz o seguinte: é exigida a apresentação de certidão negativa de débito expedida pelo INSS para alienação de bem imóvel integrante? Não. A instituição administradora fica dispensada da apresentação da certidão negativa de débito expedida pelo INSS e certidão negativa de tributos e contribuições administrado pela Secretaria da Receita Federal quando alienar imóveis integrantes do patrimônio do Fundo de Investimento Imobiliário. Aí, Mário, você queria, por exemplo, que nós fizéssemos uma lista? A gente pode colocar essa legislação. Lei 8668. Para você já ir montando aí o que você vai ter que estudar aí no futuro, né? Você sabe, já falei aquelas outras, você vai pegar a sua folha 4 e você vai colocar. Essa lei é uma lei aí que vai cair nas provas, 8668. Lei 8668. Vamos adiante. Remoção. E essa prova foi para a prova do provimento, hein? O que é mais relevante ainda. Vou falar uma coisa aqui com vocês. Pessoal, vocês estão vendo que vocês podem estudar todos os livros de empresarial, que nunca vai cair uma questão, nunca vocês vão ter uma questão dessa no livro de empresarial, porque estudar pelo livro não é fazer a prova. Tanto é que às vezes a gente estudava, isso acontecia comigo, né? Estudava pelos livros, chegava na hora da prova, eu ia ler a prova e nunca vi isso na minha vida. Porque a gente nunca leu isso em livro empresarial, não. Tem que fazer prova mesmo. Isso que a gente está fazendo aqui é muito eficaz. Vamos fazer o 31. Incumbe ao registro público de empresas mercantis a matrícula, dentre outros, nós já sabemos disso. Lei 8934. Leiloeiros, tradutores, intérpretes, os trapicheiros e administradores de armazéns gerais. 32. Com a vigência do novo Código Civil, à luz do artigo 966, é correto afirmar que o direito brasileiro concluiu a transição para a... Nós temos aqui, no nosso livro, que nós estamos utilizando para o nosso estudo, no final do capítulo 1, vamos lá.
ao final do capítulo 1, não. É lá no final mesmo, Joaquim. Tá Aqui no final. na 36, ele fala da teoria da empresa de matriz italiana. Isso. E teoria da empresa de matriz italiana. Qual que é o item? No meu tá aqui, essa questão está exatamente de como cai o assunto no concurso. É uma prova da VUNESP 2012. É aqui, ó. Exato, letra B. Isso. Teoria da empresa, exatamente. Ó, há alguns anos, fonte do direito empresarial. O código, isso aqui é importante, viu? Eu vou ler essa parte aqui, se os senhores me permitem, porque isso é importante. Ó, o Brasil, fontes do direito empresarial brasileiro. O Brasil seguiu inicialmente a inspiração francesa, de divisão do direito privado em dois grandes códigos distintos. Então, nós tínhamos uma legislação privada e uma legislação comercial. Essa é a matriz francesa. Durante muito tempo, o regime jurídico comercial brasileiro estava, em linhas gerais, estabelecido no Código Comercial de 1850, que era inspirado pelo Código Comercial francês de 1808 e orientado pela teoria dos atos de comércio. Estes, por sua vez, foram elencados exemplificadamente no Regulamento 737 de 1850. Então, o Código de Comércio, ele tinha uma matriz de 1850, ele tinha matriz francesa, ele era de matriz francesa, e ele abordava a teoria acolhia a teoria dos atos de comércio. Por sua vez, o Regulamento 737 enumerava os atos de comércio. Há alguns anos, porém, houve uma importante mudança. Foi editado o Código Civil de 2002, que se inspirou no Código Italiano de 42 e, por conseguinte, orientou-se na teoria da empresa. Então, nós passamos de teoria dos atos do comércio para a teoria da empresa, abandonando, desta feita, a teoria dos atos de comércio. Ademais, o Código Civil de 2002 tentou a unificação formal do direito privado, formal. Mas a segunda parte do Código Comercial, que trata do direito marítimo, do comércio marítimo, essa parte continua em vigor. Portanto, o que houve aí foi uma derrogação, né? Não foi uma absoluta, total. Foi uma derrogação. Foi em parte derrogado. Foi revogado, na verdade, em parte. E isso significa ser derrogado. Ademais, o Código Civil tentou a unificação, revogando boa parte do Código Comercial de 1850 e passando a disciplinar em seu próprio corpo normativo as regras gerais do direito empresarial. O de 1850, então, nós tínhamos uma parte 1, que é a parte geral do direito comercial, que foi revogada em 2002. Temos a parte 2 do comércio marítimo, ainda em vigor, e a parte 3, direito alimentar, que já foi revogada há bastante tempo antes, e hoje é matéria regulada pela Lei 11.101, de 2005. Professor, Pois não. o senhor me permite? A VUNESP, não sei se está nesse livro aí, mas a VUNESP adora perguntar quais são os 4 elementos da empresa segundo alguma coisa, eu acho que é Asquini, não é o Túlio Ascarelli, é o Túlio, alguma coisa Asquini. Aí tem. Tá, só um minuto, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Não é Alberto Asquini? Perfeito, professor, é isso mesmo. Então tá, vamos lá. Ó, tem aqui umas teoria poliédrica da empresa.
E como ela foi adotada no Brasil, eu vou ler aqui. Eles perguntam sempre os elementos. Vamos lá? Deixa eu compartilhar com vocês a leitura aqui dessa pesquisa. O eminente professor Ricardo, ao tratar sobre os perfis da empresa, leciona que o conceito poliédrico desenvolvido por Albert Asquini concebe 4 perfis da empresa, visualizando-a como objeto de estudo por 4 aspectos. O perfil subjetivo, o perfil objetivo. O perfil subjetivo, nós sabemos, né, que é a pessoa. Empresa é a atividade. No nosso Código Civil, claro. Então, nós temos o perfil subjetivo. Perfil subjetivo. Alberto Asquini. Perfil subjetivo. Perfil objetivo. Perfil objetivo. Funcional. Perfil funcional. E letra D, corporativo, institucional. Perfil corporativo. Professor, desculpe eu fazer o senhor falar nisso, mas a Elizabeth Vido, antigamente, ela pulava essa teoria poliédrica do Alberto Asquini, até que apareceram em duas questões da VUNESP, uma de cartório e uma de magistratura, perguntando exatamente isso. Muito obrigado, Elisa. Elisa, fica aí para nós pagamos o Elisa, a gente fica muito feliz assim e feliz assim da sua inteligência e do seu brilhantismo. Inclusive era o que a gente estava falando aqui todos esses dias que você não estava por aqui, entendeu? O tanto que você é uma pessoa culta e estudiosa. Você estava sendo muito elogiada aqui. E pobre, viu, professor? E pobre, porque eu não fiz nada da minha vida. Não, isso aí não. Isso aí eu discordo. Você é uma pessoa muito rica, muito rica. Isso é irrelevante. O importante, na verdade, são as pessoas, entendeu? É o seu desenvolvimento pessoal. E outra, às vezes, assim, questões financeiras não dependem muito da gente, depende, assim, de sorte. Tem pessoas que são brilhantes, elas não têm sucesso financeiro, e isso é tão relativo, e outras pessoas que são medíocres, elas têm um sucesso absurdo financeiro, não é verdade? Isso tem a ver um pouco com caráter, mas não se preocupa com isso, não. Você continua sendo uma pessoa brilhante e, assim, você tem um alto grau, assim, de admiração aqui pelos seus companheiros, seus amigos, tá bom? Ô, Elisa, inclusive agora, pro professor Joaquim é só Elisa. Eu e a Lorena já ficamos um esquecimento aqui no grupo, entendeu? Nós Elisa estamos... pra lá. Só Elisa agora. Só Elisa agora. Mas, olha, gente ontem. eu já conheci o professor Joaquim, olha como é só... Isso não é relevante. Pessoalmente, quando ele estava lá no aeroporto de Rondônia, e ele nem se lembra, porque a gente saiu tão exausto daquela prova de Rondônia, primeira fase, que aí ele estava conversando com esse meu amigo José Messias e ele nem lembra. Aí eu me lembro que eu acho que os nomes são muito importantes. O Getúlio Vargas nasceu numa fazenda chamada Triunfo. O professor Joaquim mora numa cidade chamada Bom Sucesso. E eu acho que os nomes são muito importantes. Se Deus quiser, vão trazer muita sorte aí para todo mundo. É ótimo. Eu quero ficar igual a Elisa. Eu quero crescer igual a Elisa. Elisa, você quer me dar um estágio na sua casa? Não, Elisa, eu limpo sua casa, eu lavo sua roupa, eu ficar perto de você o tempo todo. Eu lavo seus sapatos. Fê, depois dessa, a gente tem que se conformar e ficar uma com a outra mesmo. Porque o professor não vai escolher nós, ele já escolheu. Acabou, não tem jeito. Elisa, o Mário teve que apartar essa discussão da relação, essa DR que teve aqui,
eu fiquei, assim, o Mário teve que entrar pelos meses, porque teve uma discussão da DR, porque elas estão se sentindo, assim, em segundo plano agora que você está participando do grupo. Mas isso eu já falei para ela, ó, não tem nada de ciúme, trato todas iguais. Mas é brincadeira, viu, Elisa? Mas eu queria colar em você, viu, Elisa? Ó, mas, Elisa, que interessante, porque o José Messias é muito meu amigo, sabia? A gente foi junto lá para Itapuã, eu gosto muito dele. A gente se fala assim sempre, mas eu não me recordava de você mesmo não, Elisa. Agora então, Fazenda Triunfo no Rio Grande do Sul. Interessante. Agora você vai... É inesquecível, Elisa, tá? Ah, que bom, Elisa, que ótimo. Então tá, vamos voltar lá, porque a gente está aqui com esse devaneio todo, né? Mas foi interessante. Você acha, então, Elisa, que as pessoas elas vão ter os destinos assim traçados, né, pelo local de nascimento? Em parte, talvez? Um pouco. Né? Parte, eu acho que parte sim, né? Porque ninguém, mesmo na literatura, professor, o senhor pode ver, nenhum personagem tem nome de fracasso. Mesmo no Vidas Secas, lá do Graciliano Ramos, é sim a vitória, não é sim a fracasso. O Dom Casmurro é Dona Glória, e aí por diante. Ah, que interessante, né? É que eu não posso ser de registro civil, senão eu vou proibir todos os nomes que não têm sentido. Que ótimo. Tá bom. Ah, que divertido. É isso aí, Elisa. Então vamos lá, vamos continuar com a nossa aula. Elisa é um presente, viu? Resumindo tudo, ela é um presente. Vamos continuar aqui com a nossa leitura aqui dos o perfil, né? Os perfis, né? Vamos lá. Tá vendo? Ó, Elisa já me conhecia antes de vocês, então ela tem prioridade, tá bom? Né, Elisa? Agora é que danou tudo, tá vendo, Fernanda? Já declarou. Acabei de crer, perdemos mesmo. Agora já era. Mário, eu, você e a Fer temos que se unir agora, mais do que tudo. Com certeza. Pessoal, para com isso. Vocês são todos muito queridos. Até a Érica escreveu aqui que tá com ciúme também, ó. Não foi? Tá vendo? Você viu? Todo mundo é querido, tá reclamando de barriga cheia, dou atenção para todo mundo. Érica, mas a gente te aceita no nosso grupinho, tá? No nosso grupinho medíocre. Não, Lorena, vocês estão saindo muito ingratas, vocês duas. Nós estamos, viu, professor? Nós estamos apenas brincando, total brincadeira, tá? Eu sei. Vamos lá, pessoal, vamos ler só os perfis aqui do professor Asquini, né? Que a Elisa bem comentou aqui, da professora Elizabeth, que pulava essa parte. Vamos compartilhar aqui, eu quero compartilhar com vocês a leitura, então. O que vem a ser isso, especificamente? O subjetivo consiste no estudo da pessoa. É a pessoa. Ok. O sentido objetivo tem a ver com o estabelecimento. O perfil funcional, o aspecto funcional, diz respeito à dinâmica empresarial, isso é, a atividade própria do empresário ou da sociedade em seu cotidiano. Esse aspecto da empresa é a atividade. Atividade, olha que interessante. E o perfil corporativo ou institucional estuda os colaboradores da empresa, empregados, que com o empresário envidam e esforçam a consecução dos objetivos empresariais. Então, o corporativo ou institucional diz respeito aos colaboradores. Isso, empresa. Interessante.
os polos, a atividade, os bens corpóreos, que são estabelecimento, os bens, na verdade, né? Mas ele fala em bem incorpóreo nas coisas. Ele fala coisas utilizadas pelo empresário individual. São bens corpóreos e incorpóreos. Sim, claro, porque os estabelecimentos são os bens corpóreos e incorpóreos. Colaboradores. Interessante, hein? Mas nós vimos isso aqui? A gente estava falando da teoria da empresa, de matriz italiana, né? A de agora. Porque antes era a matriz francesa. Aqui. Alberto Asquini. Vamos lá. 33. No que diz respeito ao empresário individual, assinale a correta. Então, a 32 é letra B. A 32 é letra B. A 32 é letra B. Objetivo é o estabelecimento. OE, objetivo estabelecimento. SP, subjetivo pessoa. São Paulo, FA funcional, atividade empresarial, C corporativo, colaboradores. Ficou ótimo, o mnemônico. A Érica precisa de uma câmera. Por quê? O seu computador não tem câmera? Porque, né? Precisa, Érica, precisa. Você tem que participar aqui com a gente. Arrumar uma câmera, né? Para ficar mais interativo, vai ficar a aula mais dinâmica. No que diz respeito, ok. Então, 32, letra B. 33. Empresário individual. Não é pessoa jurídica que pode ingressar em juízo em nome próprio? Sim. O empresário individual não é pessoa jurídica. Ele é uma pessoa natural. Embora ele seja uma pessoa natural, ele tem o CNPJ, da mesma forma que os tabeliães e oficiais de registro. Pessoa híbrida, isso não existe, pessoa híbrida. 34. Quanto ao nome empresarial, assinale a alternativa correta. Agora, Lorena e aí Fernanda, que assistiram a aula. Vamos lá. Sociedade limitada é a lata. Já sei que é firma ou denominação. Os administradores que omitirem a palavra limitada no uso da firma ou denominação serão responsáveis solidariamente, desde que hajam com dolo comprovado e assumam obrigações com valor superior a 10 salários mínimos vigentes. Lá no nome da limitada, a gente não tem essas disposições dos institutos. A sociedade, artigo 1157. A sociedade em que houver sócios de responsabilidade limitada não é isso, é o 1158. Pode a sociedade limitada adotar firma ou denominação integrada pela palavra final ou limitada. Parágrafo 3º. A omissão da palavra limitada determina a responsabilidade solidária e ilimitada dos administradores que assim empregarem a firma ou a denominação da sociedade. Érica, então você consiga... tente aí uma câmera, porque fica muito mais divertido a aula, eu acho. Vai ser bom para você também. A câmera, né? Mas se você consegue estar acompanhando, estar nos vendo, então está tudo bem, bacana também. Sociedades limitadas não têm essas disposições. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos das pessoas jurídicas e averbações no registro próprio asseguram o uso exclusivo do nome nos limites do território nacional, independentemente de registro na forma da lei especial. Pessoal, o nome não. O nome ele tem a proteção no âmbito da circunscrição da junta, correto? Ao contrário da marca. A marca ela tem a proteção no âmbito nacional, tá bom? Isso é falso. É de 4 anos o prazo para o prejudicado intentar ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Ação para anular a inscrição, isso aqui está errado, mas eu não sei o fundamento legal disso.
Prazo ano. Se vocês tiverem aí, vamos lá. Equipara seu nome empresarial para efeitos de proteção legal a denominação da sociedade simples, associações e fundações. Correto. Isso aqui está por aqui. É o parágrafo único do 1155. Agora... É 1167. Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. É porque esse artigo aqui eu não tinha lido ele. A inscrição do empresário nos atos constitutivos da pessoa jurídica assegura o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo estado. Pessoal, mais fácil ainda, todas estão aqui no 1155 ao 1168. O nome empresarial não pode ser alienado. O adquirente do estabelecimento por rato entre vivos pode, se o contrato permitir, usar o nome do alienante, daquele que vendeu, precedido do seu próprio, com a expressão sucessor. Aí todo mundo no Código Civil. A inscrição do empresário ou dos atos constitutivos da pessoa jurídica e averbações no registro próprio assegura o uso exclusivo do nome no limite do Estado. O uso previsto neste artigo estender-se a todo o território nacional, se registrado na forma da lei especial. Cabe ao prejudicado, em qualquer tempo, anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do estatuto, e a inscrição será cancelada a requerimento de qualquer interessado quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado, ou quando ultimar-se a liquidação da sociedade que o inscreveu. Então, cancela a requerimento, ou quando cessar o exercício da atividade para que foi adotado. Então, vamos fazer agora o nosso intervalo aí de 5 minutos e a gente já volta, tá bom? Estamos juntos. (34) nós vimos, trata do nome. Vamos pular a questão 35, não vamos tratar dessa questão agora. 36. A consequência da interdição do empresário, qual é? Extingue-se a empresa? Não. O que ocorre? Continuação da empresa por meio do representante, com necessária autorização judicial. 36, letra D. Nós já vimos isso na capacidade do empresário individual. 37. Incorreta. O empresário casado, ainda no tema capacidade do empresário. Então, vamos lá. Já falou do empresário casado, empresário individual. Então, todo mundo vai se reportar a essas regras. 977. Vamos lá. 978, 979, 980. O empresário casado, exceto no regime de separação de bens, não pode alienar bens imóveis que integram o patrimônio da empresa sem autorização do cônjuge. O empresário casado, o empresário individual casado, ele pode, sem a necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. E nós lemos um enunciado ontem sobre isso. É imprescindível que a autorização esteja averbada no RI. Vamos lá? Vamos ver qual que é esse enunciado? Vamos lá. Na capacidade. Deixa eu localizá-lo aqui. Empresário individual incapaz. É o 2.1.6, Joaquim, do livro. Tá. Marquei aqui, ó. Exato, obrigado. Enunciado 58 das Jornadas de Direito Comercial do CJF. O individual casado é o destinatário do 978. Ok. Não depende, de fato, como a lei diz, da outorga conjugal para alienar ou gravar de ônus real o imóvel utilizado no exercício da empresa, desde que exista prévia verbação da autorização conjugal à conferência do imóvel ao patrimônio empresarial, né, no RI, e a consequente averbação do ato
à margem da inscrição no registro público. Então, eu tinha me esquecido disso. Você promove a averbação da autorização conjugal no RI e você também promove a averbação do ato à margem da inscrição do empresário no registro público de empresa mercantil. Então, é no RI e também na inscrição do empresário. Eu me esqueci da inscrição do empresário. 37, então, a incorreta é a letra A. As outras todas estão corretas. Obrigatória a inscrição do empresário no registro público. É possível ao empresário individual solicitar a transformação do seu registro para a sociedade empresária, caso venha admitir sócios. Pode ser considerado empresário aquele que exerce profissão artística, conquanto o exercício da profissão constitua elemento da empresa, desde que o exercício da profissão constitua elemento da empresa, conquanto. 38. Incorreta. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode requerer inscrição no registro público? Sim. Aí ele vai ser o rural, né? Ele vai ser um empresário rural, e esse registro ele tem a natureza, ele é constitutivo, né? Não é declaratório como os outros. A cooperativa que tem o objeto a construção e alienação de imóveis aos seus cooperados da sociedade empresária, falso. Cooperativa, independente da atividade do objeto, ela é sempre simples. Independentemente do seu objeto, ou seja, a letra B está equivocada. Independentemente de seu objeto, a sociedade por ações é sempre empresária? Verdade, correto. Na sociedade em comum, a responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada. Sociedade em comum. Sociedade em comum. A responsabilidade dos sócios é solidária e ilimitada. Nós vimos isso. A constituição de companhia por subscrição pública depende de prévio registro da emissão. A constituição de companhia por subscrição pública, isso é tema da Lei 6.404. Nós não vamos tratar dessa lei aqui, mas vamos resolver algumas questões. Embora a VUNESP peça muito questões da Lei 6.404. Mas, de qualquer forma, vamos resolver essa aqui específico, que é o artigo 82 da Lei 6.404. Então, eu vou compartilhar aqui com os senhores. Share 6.404. É o artigo 4º, professor? Artigo 82. Mas fala no artigo 4º também. Pelo menos, pessoal, esses primeiros artigos nós deveríamos ler. Nós deveríamos ler. Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei. Qualquer que seja o objeto é mercantil. O estatuto define o objeto de modo preciso. Estatuto, ela é institucional, ela não é contratual. A companhia pode ter por objeto participar em outra sociedade. Para efeitos dessa lei, ela é aberta ou fechada, conforme os valores imobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação na bolsa, no mercado de valores imobiliários. Então já sabemos disso. Ela tem várias definições, mas ela é uma lei assim muito grande. Então, mas aí no parágrafo 1º desse artigo aí 4º não traz isso do registro? Somente os valores imobiliários de emissão de companhia registrada pela Comissão de Valores Imobiliários podem ser negociados no mercado de valores imobiliários. 6.404. A constituição de companhia por subscrição pública depende do prévio registro de emissão. Aonde? Aí ele está falando outra coisa. Ele está falando que, para efeitos dessa lei, a companhia ela é aberta ou fechada, sim. Somente os valores imobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Imobiliários podem ser negociados no mercado. Aqui ele está falando outra coisa. Ele está falando que o seguinte, uma companhia ela pode emitir valores imobiliários, até aí todo mundo entende.
E para que esses valores mobiliários sejam negociados no mercado de valores mobiliários, é imprescindível que aquela companhia esteja registrada na Comissão de Valores Mobiliários. Então, primeiro, você registra a companhia na Comissão de Valores Mobiliários e essa companhia vai emitir valores mobiliários e os valores mobiliários emitidos dessa companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários, estes valores, sim, podem ser negociados no mercado de valores mobiliários. Mas é o artigo 82 que vai falar especificamente sobre isso. A constituição de companhia por subscrição pública depende do prévio registro da emissão na Comissão de Valores Mobiliários. A constituição da companhia por subscrição pública depende de prévio registro da emissão na Comissão de Valores Mobiliários. A constituição de companhia por subscrição pública depende de prévio registro da emissão na Comissão dos Valores. Então, primeiro você vai registrar a emissão. Essa emissão registrada ou seja, emissão de valores mobiliários, e esses valores mobiliários eles são não subscritos. Portanto, a constituição de companhia por subscrição pública depende do prévio registro na comissão. Essa lei, eu acho que não vale a pena agora a gente estudá-la, porque já vamos estudar outros temas. Então, vamos passar aí, 69, letra D. 40. As empresas públicas e sociedade de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos aos do setor privado? Falso, elas não poderão. Isso está na Constituição. Constituição da República, Constituição Federativa de 88. Ctrl F. Privilégios fiscais não extensivos. É 173, Parágrafo 173, parágrafo 2º. Isso. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. Ok. Isso é verdade. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, desde que obtenha autorização dos órgãos públicos. Isso aqui provavelmente está aqui. Vamos lá? Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. É o 170, parágrafo único. Independentemente de autorização. Salvo os casos previstos em lei. Falso. Então, a 1 é verdadeira, a 2 é falso. É o princípio da livre iniciativa, não é? Isso, perfeito. É isso aí. A existência de conselho de administração nas sociedades de economia mista é obrigatório. A existência de conselho de administração na sociedade de economia mista, isso aqui tudo é tratado no capítulo 1 do título 7 da Ordem Econômica e Financeira. Essa parte final aqui da Constituição, às vezes, acontece de ser cobrado aí nos concursos, né? A gente tem que estar sempre dando uma lida aqui nessa parte. A ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, e tem os princípios, né? Soberania, propriedade privada, função social livre, defesa, etc. Os investimentos do capital estrangeiro. Aqui, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública e da sociedade de economia mista, que explore a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, dispondo sobre função social, sujeição ao regime jurídico próprio, licitação, constituição e funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação dos acionistas minoritários. A existência de conselho de administração, a princípio, sim.
Mas vamos ver qual foi o gabarito. 40, apenas a 3 é verdadeira. Apenas a 3 é verdadeira, porque elas não poderão gozar de privilégios. Então a 3 é verdadeira, é isso aqui. É o parágrafo 2º. As empresas públicas e as sociedades não poderão. E aí ela coloca no inciso 1 que poderão. Isso é falso. Elas não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. Mas eu já vi uma prova uma vez que perguntou a seguinte pergunta: as empresas públicas e a sociedade de economia mista poderão gozar de privilégios fiscais extensivos aos do setor privado? Isso é verdade. E isso foi considerado verdade. Isso foi considerado verdade. Depois, o princípio da livre iniciativa, que independe de autorização, salvo casos específicos em lei, e a existência do Conselho da Sociedade de Economia Mista é obrigatório, nos termos do artigo 174, 175, não, peraí, 174, não, 175, falei aqui agora, ela é anterior. Enfim, agora eu perdi o artigo, mas nós lemos anteriormente que sim, que sim. Aqui, ó. É o 173, parágrafo 1º, inciso 4º. A constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal com participação dos minoritários. Então, já fizemos as 20 questões desse parte geral do Unesp. 40 questões, na verdade. 40 questões. Ó, essa parte geral da VUNESP, nós ainda temos aqui a questão 41 até a 50, até a 49. Aí, se vocês quiserem resolvê-las, e depois nós temos a segunda parte, que é de propriedade industrial. E vocês também podem, caso queiram, resolvê-la. E aí nós vamos, se vocês quiserem, eu passo o gabarito para você, mas o gabarito se encontra ao final. Mas aí, então, vencemos muito. Isso aqui eu vou sugerir aos senhores. Refaçam o exercício. Os senhores terão que refazer os exercícios. Agora, vamos lá para o nosso segundo. Então, nós temos uma parte geral, depois nós temos a parte de propriedade industrial, e agora nós vamos para a parte empresarial, societário, que foi esse arquivo que eu mandei para vocês. Então, vocês vão imprimir, são no total aí 20 páginas, né? São 20 páginas. Então, temos aqui quantos exercícios? 80 exercícios. 80 exercícios. Pessoal, por alguma questão de formatação, que eu não consegui, não pude elucidar, esse da propriedade industrial, o gabarito está equivocado. Mas aí, depois, se vocês quiserem, vocês vão fazer em casa, aí, e vocês vão... eu passo o gabarito para vocês. E olha só, o gabarito aqui dessa última parte também está equivocado. Não saiu 41, 42, o gabarito está 20, 19, 25. Não sei explicar por que isso aconteceu. Mas faltou 10 aqui, 10 questões, essa parte geral e as de propriedade industrial. Agora, então a gente vai ver isso depois, se vocês fizerem os exercícios. O empresarial societário vamos resolver agora. E vamos resolver isso hoje. E vamos resolver isso também amanhã, correto? Então, nós vamos resolver isso hoje e vamos resolver isso amanhã. Amanhã nós temos encontro às 9 horas. Vamos tratar um pouco da sociedade limitada. Da sociedade limitada, não, da sociedade simples. Vamos terminar da sociedade simples. Vamos falar também da coletiva, sociedade não coletivo,
da sociedade, e uma dita por ações com uma dita simples. Vamos falar sobre elas e das cooperativas. Então, amanhã a gente tem bastante coisa. Não vou falar sobre a limitada, mas de qualquer forma, nós vamos resolver os exercícios, então vocês vão ter bastante exercícios das limitadas. Vamos lá, sem demorar mais. 1. A filial de uma sociedade anônima tem a natureza de... Pessoal, a filial, a sucursal e a agência, ela tem a mesma natureza jurídica do principal da empresa, da pessoa jurídica. Ela tem a mesma natureza da empresa. Vamos usar esses termos. E o adotado aqui pela VUNESP foi que era universalidade de fato. Por quê? Ela não é autônoma, ela não é subsidiária integral e ela não é sociedade coligada. A subsidiária integral, eu falei aqui, é aquela sociedade unipessoal. São dois tipos. A subsidiária integral é aquela sociedade cujo único acionista é uma sociedade anônima. O outro exemplo é a sociedade unipessoal do advogado. Agora, a sociedade coligada, ela vem sendo tratada aqui no final do nosso direito de empresa, depois 1097. E ele fala, o que é uma sociedade coligada? As sociedades coligadas são as sociedades que em suas relações de capital são controladas, elas são filiadas ou de simples participação. Elas são, então, em suas relações controladas, elas são filiadas ou de simples participação. A controlada, o que é uma controlada? Inciso 1 e inciso 2 do artigo 1098. Filiada, 1099. Simples participação, 1100. Isso aqui são aquelas perguntas boas, né? Deixa eu mandar aqui, se é que eu já não mandei a foto. Já mandei. Agora vamos colocar aqui. As coligadas, então, elas podem ser coligada, é um gênero. As coligadas é um gênero que comporta 3 espécies. A primeira é controlada. O que é ser controlada? Controlada, ela pode ser a sociedade cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, eu tenho uma sociedade A, vamos colocar no primeiro exemplo, e a sociedade B. Nesse primeiro exemplo, deixa eu parar aqui, esqueci de parar. Neste primeiro exemplo, A possui o capital de B, ela possui o capital de B. Então, A, ele possui o capital de B. E isso implica esse capital, cujo capital outra sociedade possui. Na verdade, B é possuído por A. A possui o capital de B. Isso confere a A a possibilidade, ela possui, na verdade, a maioria A possui a maioria dos votos, maioria de votos, tanto nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral. E não é só isso. Ela possui o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, ela possui o poder de eleger
maioria dos administradores. Eu deveria escrever isso aqui maior, mas eu quero fazer um quadro que caiba a todos. Eu mando para você, tá, Elisa? Com a foto. Vamos lá. A possui o capital de B, correto? A possui o capital de B. E isso, a sociedade A, ela, com esse capital, ela possui, ela pode, ela tem a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas e na Assembleia Geral. Deliberação cotistas e Assembleia Geral. Então, ela possui a maioria dos votos na deliberação dos cotistas e na Assembleia Geral e o poder de eleger maioria dos administradores de B. Dos administradores. Isso é uma sociedade controlada. Isso é uma sociedade controlada. A sociedade controlada é B. Por que ela é B? Porque A possui a maior parte do capital dela. E o que implica possuir a maior parte do capital? Implica que A pode. A possui a maioria de votos para a deliberação dos cotistas e também para a Assembleia Geral. A maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral. E também o poder de eleger a maioria dos administradores, portanto, B é controlada por A. A segunda situação é uma sociedade cujo controle esteja referido no inciso antecedente. Qual o controle? O controle de ter a maioria de votos nas deliberações dos cotistas ou na Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores, cujo controle esteja em poder de outra mediante ações ou cotas possuidoras por sociedades ou sociedades por essas já controladas. A sociedade cujo controle referido no inciso anterior esteja em poder de outra. A sociedade cujo controle referido no inciso anterior esteja em poder de outra. Então, por exemplo, se A, que controla, A é controladora. Se A, que é a controladora, esteja em poder de outra. Esteja em poder de outra. A é controladora. A está em poder de outra. A está em poder de outra. Mediante ações ou cotas. Mediante ações ou cotas. Ou seja, A, que é a controladora, ela está em poder de outra. E por que ela está em poder de outra? Porque A submete-se ao poder de outra. Porque outra, por exemplo, D, possui ações e possui cotas. O A está em poder de outra, mediante ações ou mediante cotas. Isso é uma sociedade controlada. Isso é coligada. Outra espécie. Outra espécie é afiliada. Vamos colocar aqui. Nós temos um gênero, então nós temos a coligada lato sensu, correto? E nós temos uma coligada estrito sensu ou filiada. Quando isso ocorre? Isso ocorre quando a sociedade de cujo capital outra sociedade participa com 10% ou mais do capital da outra, mas não controla. Então, nós temos A, nós temos B. A possui
10% do capital de B. A não controla. A não controla B. Vamos lá, ler mais uma vez. Coligado ou filiado à sociedade de cujo capital outra sociedade participa. Coligada ou sociedade ou filiada à sociedade de cujo capital outra sociedade participa. Então, essa B tem capital e A tem capital. B participa. O capital de A participa do capital de B. Ou seja, eu dizer isso é dizer que A possui 10% do capital de B e A não controla B. Disse coligada ou filiada à sociedade cujo capital, a sociedade B de cujo capital outra sociedade a sociedade B de cujo capital outra sociedade A participa com 10%, ou seja, A possui 10% do capital de B e não controla B. E por fim, a sociedade ela é simples, é de simples participação, é a terceira possibilidade, coligada de simples participação. De simples participação. Quando ela é de simples participação? Ela é de simples participação a sociedade cujo capital outra sociedade possua menos de 10% do capital e agora sim sem controlá-la. Ok, sem e agora com direito de voto. Tranquilo. De simples participação, a sociedade cujo capital outra sociedade possua. Então eu tenho B e eu tenho capital de B. Eu tenho A, eu tenho capital de A. Então B participa do capital, A participa do capital de B. A participa do capital de B. A participa do capital de B. Então, B tem um capital cujo capital A participa. Não é isso? Isso. Cujo capital outra sociedade possua. E ela possui quanto? Menos de 10% com direito a voto. Então, A possui menos de 10% do capital com direito a voto. Do capital com direito a voto. Então, nós vamos ter uma sociedade que é controlada. A controlada, ela tem uma possibilidade e ela tem outra possibilidade. Nós vamos ter uma sociedade coligada. A coligada. Qual é a coligada ou filiada? É B. Essa aqui é B. A B é coligada a A. Por quê? Porque A possui 10% do capital de B e A não controla B. E qual que é a de simples participação? A de simples participação, uma sociedade coligada de simples participação. A sociedade coligada de simples participação, ela é coligada, ela é ligada a
ligada a alguém. B é ligada a A. B é coligada. Mas qual a natureza dessa coligação? É de simples participação. Por quê? Porque a participação do capital de B, a participação exercida por A no capital de B é simplesmente de menos de 10% com direito a voto. Então, se A participa no capital de B com menos de 10% com direito do capital com direito a voto, então essa coligada é uma coligada B, é coligada, é uma coligada de simples participação. B é uma coligada de simples participação. Simples participação. E se ela é coligada filiada? É porque a outra possui 10% do capital de B, mas não controla. E a controlada? Olha, a controlada vai ser duas situações. A controlada. Quem é controlada nessa situação? A controlada é B. Por quê? Porque A possui a maioria dos votos para as deliberações dos cotistas e para a Assembleia Geral, e o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, nesse caso, a coligada controlada é B. E qual é a outra situação? É quando A é controladora e A está em poder, né? Esse A está em poder de uma outra. Nós também vamos ter a situação de controlada. Ela é controladora nessas situações, então ela também é controlada, porque A, por sua vez, está em poder de outra, mediante ações ou mediante cotas. Então eu posso ter uma cadeia, eu posso ter uma que é controlada, e essa controlada ela pode ser a controladora de outra. Correto? Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de capital, são controladas, filiadas ou de simples participação. É controlada a sociedade cujo capital outra sociedade possui a maioria dos votos. Então, A possui a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores. A sociedade cujo controle, né? Qual que é o controle? A sociedade cujo controle esteja em poder de outra, mediante ações. Eu acho que aqui eu vou escrever, não é bem isso aqui, eu vou fazer de uma forma melhor. Esquece esse inciso. É o seguinte: o controle da sociedade, só vou colocar o seguinte: controle esteja, ficou melhor, em poder de outra. O controle esteja em poder de outra. Mediante o quê? Mediante o quê? Ele fala, o controle esteja em poder de outra. Ações ou cotas possuídas por sociedade, mediante ações ou cotas possuídas. Então, a controlada é aquela que tem uma outra, com maioria de votos nas deliberações e na Assembleia Geral, e o poder de eleger a maioria dos administradores, ou então aquela cujo controle esteja em poder de outra, mediante ações ou mediante cotas. Ele especifica e aquele é genérico. Eu vou tirar uma foto. Vamos adiantar aqui, que eu quero fazer pelo menos mais algumas questões, tá? Mas fiquem tranquilos. Então já sabemos que A1 é a universalidade de fato, A2 é a filial de uma sociedade anônima, tem a natureza, nós falamos aqui das coligadas, tá? Ok, vencemos essa parte. A utilização abusiva da sociedade anônima não implica na responsabilização dos acionistas minoritários.
Essa é a corrente doutrinária majoritária. Acionistas minoritários. 2, letra B. Letra 3. A desconsideração da personalidade jurídica em sociedade limitada abrange. Nós vamos às regras do artigo 50. Vocês se lembram das regras do artigo 50? Se lembram? Quais eram as regras do artigo 50? Nós falamos no abuso. O abuso ele é um gênero que consiste em duas figuras: desvio e confusão. Abuso. Nós temos o abuso. Nós temos o desvio. Nós temos a confusão. Nós temos um requerimento que é formulado por duas pessoas, duas figuras, partes e MP, requerimento. E esse requerimento, ele é dirigido a uma outra figura, que é o juiz. Vocês lembram disso? E essa desconsideração, ela é pontual. Ela é pontual. E o que reza a parte final desse artigo? Vamos lá. O artigo 50. Em caso de abuso, caracterizada pelo desvio ou pela confusão, pode o juiz decidir a requerimento da parte do MP que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de quem? Administradores ou sócios. Efeitos aos administradores ou sócios. Aos administradores ou sócios. A desconsideração da personalidade jurídica em sociedade abrange todos os sócios. Letra A, verdade. Todos os sócios. Apenas os administradores, apenas os sócios controladores ou apenas os administradores. Mas, na verdade, ela abrange todos, né? Ficaria melhor se ela explicitasse aqueles, né, na verdade, no meu entendimento, é que de alguma forma promoveram esse abuso, esse desvio, essa confusão, né? Mas a resposta, o gabarito foi considerado letra A. Letra A. Todos os sócios. Na sociedade limitada abrange todos os sócios. Uma sociedade prestadora de serviços de advogado tem natureza de... sabe qual é a natureza que foi considerada? A sociedade simples, a sociedade dos advogados é considerada sociedade simples. Isso está previsto no artigo 15 do Estatuto da OAB. No Estatuto da OAB. Ponto. Só que para a banca foi considerada sociedade profissional. Aqui está um pouco confuso essas questões da VUNESP, ok? Muita doutrina, não está assim muito letra da lei, não. Mas vamos passar por essas aqui, depois vocês vão observar que ela é bem assim, letra da lei. Mas ela é uma prova, é o seguinte, sabe aquela coisa de não tem nenhuma certa, só tem essa que é menos errada? Isso aí deixa a gente bem desconfortável na hora da prova, né? A gente tem que levar por aí, mas a gente tem que pensar dessa forma. Sociedade profissional, quadro, letra C, embora seja sociedade simples, muita discussão com essa questão. Professor, mas esse artigo 15 do Estatuto da OAB, ele mudou agora em 2016. Então, seria bom os colegas depois darem uma olhadinha. Deixa eu abrir ele aqui para a gente, então, ver aqui. Só um minutinho. Obrigado, Elisa. Vou compartilhar aqui com vocês. Que é a Lei 8.906 de 94, né? Vamos lá? Compartilhar. Share. Todos juntos? Lei 8.906, Estatuto da OAB, são atividades privativas da OAB, o advogado é indispensável no seu ministério privado, presta serviço público e função social. O exercício da profissão é inviolável, o exercício no território. São nulos os atos privativos de advogados por pessoa não inscrita na OAB. O advogado postula. 6º, 7º.
É no capítulo 4º, artigo 15. Sim, já estamos indo lá. 12, ok. Os advogados podem reunir-se em sociedades simples de prestação de serviços. Mas que ele era sociedade simples, nós sempre soubemos. Mas aqui que ele vem falar, sociedade simples de prestação de serviços. Essa banca foi sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir-se sociedade unipessoal de advocacia, o que falei já, né? Na forma disciplinada na lei e no regulamento. Mas aqui não fala a palavra sociedade profissional. O problema, Elisa, foi a expressão profissional. Aqui fala sociedade simples de prestação de serviços de advocacia. Tudo bem, é uma sociedade profissional, mas o termo seria sociedade simples de prestação. Aqui, porque a outra é sociedade simples. Na letra D é sociedade simples, né? O problema ficou aí. A banca considerou como sociedade profissional. Eu acho que o mais correto seria dizer: eu teria errado essa questão, eu marcaria sociedade simples, mas é bom saber que a VUNESP adota sociedade profissional nessa prova, a letra C. Professor, desculpe eu falar, mas a VUNESP, normalmente, ela faz a prova conforme o tribunal, então depende aí do estado em que foi essa prova. Tribunal de Justiça de São Paulo, juiz substituto. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele já entrega a prova da VUNESP para a VUNESP pronta, tanto de cartório, muitas vezes, né, de cartório, e a de juiz é o tribunal que faz, é a banca que faz, não é a VUNESP. Então, isso vai mudar, por isso que está um pouco estranho. Isso daí deve ser pergunta de desembargador paulista. Agora, todos são. Eu só estou alertando os colegas aí porque mudou esse artigo 15 do Estatuto da OAB, mas a VUNESP costuma pedir, aqui no estado de São Paulo, o artigo, as modalidades de abuso de poder de acionista controlador, lá da Lei de Sociedade Anônimas. Então, seria bom os colegas lerem o artigo 117, parágrafo 1º, que tem as alíneas de A até H, porque nessas alíneas do artigo 117 da Lei de SA, parágrafo 1º, vem quais são os abusos do acionista controlador. Isso costuma ser pedido em primeira fase para dizer se é postura abusiva do controlador ou não. Ok, vamos lá então. Vamos dar uma olhada então. Ótimo, muito obrigado. Então, nós sabemos que então é sociedade simples de prestação de serviço de advocacia ou constituir sociedade unipessoal. Deixa eu só dar uma lida nesse parágrafo primeiro, que eu também acho relevante, que está sempre caindo. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Sessional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Agora, vamos lá na lei de SA, então, para nós vencermos esse artigo. É o artigo 117. Essa lei é uma lei muito... Mas vamos fazer essas, né? Uma lei muito extensa. Alguém está comentando alguma coisa? Professor, temos que sair até amanhã às 9 horas. Obrigado. Eles já têm, mas já vamos terminar também, tá? Compromisso. A Érica e o Robson. Vamos só ler esse 117 e vamos encerrar nossas atividades por hoje. 117. Obrigado, Robson. Obrigado, Érica. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. São modalidades de exercício abusivo de poder. Orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo. Exercício abusivo. B. Promover a liquidação de companhia próspera ou a transformação, incorporação, fusão, cisão, com o fim de obter para si ou para outra em vantagem devida e prejuízo dos demais acionistas. Promover a alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo.
Eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente. Induzir ou tentar induzir administrador ou fiscal a praticar ato ilegal ou descumprir seus deveres definidos na lei. F. Contratar com a companhia diretamente ou através de outrem ou de sociedade na qual tem interesse em condições de favorecimento ou não equitativas. Aprovar ou fazer aprovar as contas irregulares de administradores por favorecimento pessoal ou deixar de apurar denúncia que saiba ou dever saber procedente ou que justifique fundada suspeita de irregularidade. Subscrever ações para o fins do disposto no 170 com a realização em bens estranhos ao objeto social da companhia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esses itens e vou copiar e vou mandar no grupo do WhatsApp. Para nós termos... Nós temos aqui agora marcado, né? Então, eu vou fazer o seguinte, nós vencemos aqui a 5-4. Deixa eu falar, então, a 5. Quais das sociedades não podem ser objeto de dissolução parcial, exclusiva do sócio dissidente? Eu vou falar que não pode ser dissolução parcial as sociedades anônimas de capital aberto. Porque o STJ ele tem uma decisão que já diz que a dissolução parcial de capital fechado pode ser. Então, nós temos uma sociedade que tem capital aberto ou capital fechado. A de capital fechado, ela pode ser dissolvida. A de capital aberto não pode ser dissolvida. A empresária pode ser dissolvida. Dissolução parcial. A anônima de capital fechado pode ser. A sociedade limitada pode ser. E, enfim, sexto. Só vou fazer a última, que fica aqui. Direito potestativo. Retirada de sócio da sociedade é direito potestativo. Direito potestativo. Ele pode, a qualquer momento, se retirar da sociedade. É o direito potestativo. Não é... Se houver prazo determinado, ele só pode retirar se houver justa causa, nos termos do artigo 1029. Então, é isso. Retirada. Tempo determinado? Só se houver justa causa. Não tem tempo determinado, potestativo. Então, pessoal, vamos parar aqui na 7ª, porque aí já está todo mundo cansado. Amanhã a gente continua às 9 horas. E fizemos hoje 20 questões, fizemos 27 questões, hein? Fizemos bastante questões. Pessoal, tem um compromisso familiar agora. Boa noite a todos. Boa noite, Érica. Boa noite. Vou mandar aqui, mas eles não vão ver. Boa noite. Então, muito obrigado. Elisa, muito obrigado pelas suas contribuições. Lorena, Fernanda, obrigado. Mário também. E amanhã nós encontramos às 9 horas da manhã. Agradece. Às 9 horas e vamos continuar. Ah, não. Lorena está com uma colocação. Pois não, Lorena.